Graças a Deus. A paz do Senhor para a igreja. Amém. Glórias a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias, segundo livro de Crônicas, capítulo 32. Agradecer ao Senhor que é poderoso, agradecer ao ministério da igreja, pastor Levi. Eu vim hoje aqui para a igreja para adorar ao Senhor e tive essa oportunidade. O pastor me surpreendeu e eu fico muito feliz porque quem somos nós, né? Apenas servos, estamos aqui para fazer a obra e falar dessa palavra linda e maravilhosa. Então vamos lá, segundo livro de Crônicas, capítulo 32, a partir do versículo 1. Encontraram? Diz assim: depois dessas coisas e desta fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, entrou em Judá, acampou-se contra as cidades fortificadas e tentou apoderar-se delas. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha e que estava resolvido pelejar contra Jerusalém, resolveu, de acordo com seus príncipes e com seus homens valentes, tapar as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Assim, muito povo se ajuntou e taparam todas as fontes, como também o ribeiro que corria pelo meio da terra, porque diziam: por que viriam os reis da Síria e achariam tantas águas? Ele cobrou o ânimo, restaurou todo o muro quebrado e sobre ele ergueu torres, levantou também outro muro por fora, fortificou a Milo na cidade de Davi e fez armas e escudos em abundância. Pôs oficiais de guerra sobre o povo, reuniu-os na praça para a porta da cidade e lhes falou ao coração, dizendo: sedes fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há conosco maior do que o que está com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar, para guerrear nossas guerras. O povo cobrou ânimo com essas palavras de Ezequias, rei de Judá. A igreja pode tomar assento. Glória a Deus. Palavra que eu tenho hoje como tema: confiança no braço do Senhor. Eu contei aqui uma pequena narrativa, uma pequena história do que passou o rei Ezequias, rei de Judá, em um momento para que nós possamos entender como um homem de Deus, um homem de fé, uma mulher de fé, um jovem de fé, um adolescente de fé deve agir diante das adversidades da vida. A palavra de Deus é viva. Então ela vai nos ensinar hoje, mas vai nos ensinar amanhã a podermos enfrentar as dificuldades que vão acontecer, porque nós vamos ter dificuldades nessa vida enquanto estivermos aqui. Vamos ter desafios a serem superados, vitórias a serem conquistadas, mas as grandes vitórias, elas vêm depois de grandes batalhas, não é verdade? Porque senão não seria vitória. Vitória é quando você supera alguma coisa. Deus, eu quero uma grande vitória. Às vezes a gente clama, mas quando pinta a oportunidade, a dificuldade para que você vença, você sucumbe. Então não, tenhamos força, a postura. Vamos aprender com Ezequias, tá? Antes de entrar aqui no texto, eu quero falar algo que foi impressionante no culto de hoje. Maravilhoso estar aqui na presença de Deus, os louvores, mas mexeu muito comigo quando as adolescentes cantaram aqui na frente. Por quê? Às vezes elas cantaram aqui o louvor porque conhecem, porque entendem, e eu falo para todas que estão aqui sentadas aqui ao lado do pastor, eu senti Deus quando vocês estavam louvando. É interessante isso, hein, meninas? Eu senti Deus quando vocês estavam louvando. Quando vocês estavam aqui cantando, louvando a Deus, vocês às vezes não percebem a grandiosidade do poder de Deus manifesto na boca de vocês. Então é o seguinte, às vezes vocês podem andar por aí e pensar o seguinte: as pessoas falam que eu não sou nada, eu não sou isso, mas
Entenda isso, leve para a sua vida. Você pode viver até longe da casa de Deus, mas lembre o seguinte: nessa quinta-feira, Deus usou a boca de cada um de vocês e falou comigo. Então, assim, você é importante para Deus. Deus se manifestou e faz coisas maravilhosas na boca de vocês também. Entendam isso, o poder. Porque às vezes, no mundo, vocês não vão ter valorização. Mas para Deus, hoje, o que Deus falou comigo, quando vocês louvaram, foi maravilhoso. Deus abençoe a todos vocês. Leve isso com vocês para qualquer momento. Tá bom? Então vamos lá. O rei Ezequias. A palavra de Deus diz de um rei com muita fé. Um rei que, no seu momento, ele assume o seu reinado, e o pai dele, que é Acais, era um rei idólatra. Ou seja, ele não fazia nada de correto. O pai dele tinha, de tanta idolatria, tinha fechado o templo de Israel. Ou seja, ele pega um reinado onde estava tudo bagunçado, onde nada estava no seu lugar, e na verdade tinha coisa que não devia nem estar naquele lugar, porque a palavra de Deus diz, a palavra não mente, que o pai dele chegou a colocar um altar de frente para o templo, um altar de um deus pagão, de um deus assírio. Ou seja, ele fez o seguinte, porque diante do templo ficava um altar a ser queimado, as ofertas para o Senhor, a céu aberto. O sacerdote ia lá e colocava oferta dos animais e queimava a Deus, e aquilo era maravilhoso para o Senhor. Ele sentia o cheiro do incenso do que era queimado. Acais fez o quê? Tira o altar de bronze, coloca o altar do Deus assírio. Depois a gente vai ver o que vai fazer para o altar do Senhor, e vamos ofertar em cima desse altar, causando para Deus uma ira muito grande, porque na casa de Deus pararam de se ofertar no altar dele, criaram um outro altar para um outro Deus. Ele aprendeu essa idolatria quando ele foi pedir ajuda para o Deus, para o rei da Síria. Vamos colocar o seguinte: ele foi pedir ajuda para o rei da maior nação daquela época, porque ele não queria contar com Deus, ele queria contar com o braço do homem. E às vezes a gente pensa nisso. Às vezes a gente, em vez de ajoelhar e clamar a Deus, vir para a igreja, buscar, a gente procura a ajuda de homens que vão resolver naquele momento o nosso problema. Mas Deus, ele resolve por completo. Aleluia. E Ezequias assume o reinado com 25 anos, limpa o templo, manda os sacerdotes purificar o templo, porque tinha sido maculado todo o templo. Então eles purificaram o templo. Olha só, muitas vezes na nossa vida a gente fazer isso, botar as coisas no lugar. Não, calma aí, vamos lá. Não dá para viver desse jeito. Vamos colocar as coisas no seu devido lugar. Vamos parar com as coisas erradas. Vamos começar a colocar as coisas certas. É difícil às vezes? Às vezes é. Por quê? Porque o costume de fazer errado acaba fazendo a sua mente agir no automático. Mas ele falou assim: vamos agir certo. E ele fez o seguinte: depois de purificar o templo, vamos fazer o quê? O que a palavra de Deus diz? Temos que celebrar a Páscoa. Vamos celebrar a Páscoa, que é uma das festas principais do povo de Israel. Celebraram a Páscoa. E nesse momento, o rei da Síria vem para conversar com ele. Por quê? Seu pai tinha acordo comigo. Seu pai pagava tributo, pagava imposto. E aí, você vai pagar imposto? Ezequias, no primeiro momento, fica com medo e começa a pagar o imposto. Mas Ezequias era um homem de Deus. E ele conhecia a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz o seguinte: o seu povo não pode viver aprisionado sob o jugo de ninguém, só sobre a palavra de Deus, a obediência a Deus. E ele faz o quê? Começa a pagar tributo, depois ele corta. Não vou mais. Eu vou encarar, vou acreditar em Deus. E Deus está falando com pessoas aqui que chegou a hora de não confiar mais no homem. Chegou a hora de acreditar em Deus e pagar o preço. Vamos ver o que vai dar. Porque se Deus fala que vai garantir, que vai dar vitória, que vai proteger, que vai salvar minha família, vai salvar minha casa, vai me dar a cura, então Ele vai me dar. E Deus não é mentiroso. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem até que se arrependa. A sua palavra diz isso. E ele resolve isso. Mas é o seguinte, engraçado, quando ele resolve fazer as coisas certas de maneira completa, 100%, o que acontece? A ira do inimigo aumenta, não é isso? E Senaqueribe vem com toda a sua força, com ódio. Por quê? Senaqueribe era um rei, como eu falei, forte, a maior potência daquela época, tinha dominado todo aquele Oriente Médio, a Ásia, um pouco da África, tinha até levado naquele tempo já o reino do norte, que é o reino de Israel, o reino de Israel. Por quê?
nesse momento o reino estava dividido. Então, só existia livre do povo de Israel o reino do sul, 2 tribos, Judá e Benjamim. O resto, o reino do norte, já tinha sido levado escravo para a Síria. Ou seja, esse rei, que é muito poderoso, como é que pode? Eu levei 10 tribos para a Síria de Israel, sobrou só 2, eles estão querendo me encarar. Estão querendo não acreditar que eu vou destruir. Ele mandou um homem chamado Rabsaque, para ir à porta da cidade de Jerusalém para afrontar tanto ao rei Senaqueribe, ao rei Ezequias, o rei de Judá, como ao Deus do rei Ezequias, que é o rei do Deus de Israel. E ele falou o seguinte, na porta da cidade, ele falou o seguinte: como ousa você a enfrentar o meu rei, a Síria? Você está se garantindo em quem? Se garantindo no Egito? Se garantindo em algum outro povo? Ou você está se garantindo no seu Deus? Não tente achar que seu Deus vai livrar da mão do meu rei. Por quê? Os deuses das outras nações todinhas não livraram. Ou seja, o rei Senaqueribe é forte. Deus nenhum segurou ele. Tu acha que teu Deus vai segurar? Ele afrontou a Deus. E Ezequias era um homem sábio, ele estava fechado com o povo, como eu falei, o povo todo ajudou ele. Ou seja, para que nós pudéssemos enfrentar o inimigo, temos que estar todos firmes e juntos. O inimigo vem, ele vem na porta, ele vem afrontar ao povo de Deus. E Ezequias falou: só ouve, não responde, deixa ele falar. E os homens que foram enviados para ouvir isso, no muro, falou o seguinte: vamos falar em outro idioma, porque o povo estava ouvindo também. O povo poderia perder a fé ouvindo aquelas palavras de afronta, né? Mas não, ele falou o seguinte: olha, o meu rei, o rei da Síria, mandou falar para todo mundo. Eu não posso esconder essa verdade. Ele falou assim: ó, faça aliança com o meu rei, e ele vai te dar 1.000 cavalos para que você possa montar, se você tiver 1.000 homens para poder montar. Ou seja, ele ainda debochou do reino de Judá. Quando essa palavra chega para o rei, ele vai embora. Foi só para botar medo. O inimigo faz isso, ele trabalha muito na tua psique, ele vem te afrontar com medo que é muito acima da realidade. Quando ele vai embora, aqueles homens chegam para o rei Ezequias e falam: ó rei, ele falou isso, afrontou a ti, afrontou a Deus, afrontou a todo mundo. Ezequias, um homem sábio, inteligente a Deus, falou o seguinte: leve essas palavras para o profeta Isaías. O profeta Isaías ouve e fala o seguinte: olha, Deus manda dizer que você não quer esse rei. Deus vai te dar livramento, Deus vai dar o escape. Olha só, e o povo recobrou ânimo com a palavra do profeta. Ou seja, nós temos que buscar a palavra de Deus para recobrar o nosso ânimo quando o inimigo nos afronta. Aleluia! Eu estou falando com pessoas aqui que estão sendo afrontadas por dívidas que às vezes não conseguem pagar, não conseguem se resolver. Estão sendo afrontados por situações em casa terríveis, aonde você chega em casa e você quer sair, você não quer ficar lá porque o problema é briga, é ameaça, às vezes já teve agressão, já teve tudo, e você fala: como é que isso vai resolver? Aí você vem na igreja, aí Deus fala: Deus vai resolver, Deus vai te dar o escape. E aí você sai daqui feliz e contente, não é? Sabe, Deus, Ele me ouviu, Deus me respondeu, e Ele responde. Glória a Jesus. E quando aqueles homens ouviram aquela palavra do rei, do profeta Isaías, e o povo recobrou o ânimo, o que o rei da Síria faz? Porque o inimigo, ele não quer, ele não perde a batalha fácil, ele vai brigar até o fim. Ele fez o quê? Vamos fazer mais uma coisa, vamos botar mais um pouquinho de medo no reino de Judá. Mandou uma carta selada, e a carta dizia o seguinte, entre outras coisas: não nos engane, Ezequias. Ou seja, não deixe o seu líder te enganar, porque o teu Deus não vai te livrar das minhas mãos. Olha só como é que o inimigo, ele é sujo. Ele quer desfazer a palavra de Deus. Ele quer falar que você não vai conseguir, que você não vai conseguir vencê-lo, que ele é forte demais, ele é invencível. Mas o único invencível que eu conheço, que eu vi se manifestar na minha vida, na minha casa, na minha família, em todos os meus planos, é o Deus de Israel, o Deus da palavra, o Deus da Bíblia. Esse sim é invencível. Não deixe o inimigo colocar na sua cabeça que ele é invencível.
invencível. Não. Você está na casa do Deus invencível. Aleluia. O Deus que não perde nenhuma batalha. Aquele Deus que sustenta qualquer pessoa. Aquele Deus que fez com que Davi não perdesse nenhuma batalha. Aquele Deus que fez com que Israel ficasse vencendo todos os seus inimigos enquanto estava na presença dele. Aquele Deus que fez maravilhas no passado, faz no presente, vai fazer no futuro também. Você tem que estar alicerçado, a sua fé alicerçada e inabalável em Deus. Como você vai fazer isso, Rodrigo? Como é que eu vou fazer? Como eu vejo tanta coisa ruim, tanto problema, tanta dificuldade. Passe a não olhar com os olhos carnais e passe a olhar com os olhos da fé. Glória a Deus. Não foi isso que o profeta Eliseu falou para o seu homem, para o seu ajudante? Quando aquela cidade estava cercada de inimigos, ele falou assim: olha, Deus, abre os olhos dele, abre os olhos do meu servo, abre os olhos aqui do meu ajudante, para que ele possa ver que maior é o que estão conosco do que o que estão com eles. Por quê? Aquele servo de Eliseu, eu estou falando de uma outra história, só para a gente poder não embolar. Ele olhou e viu só homens dos inimigos, mas quando o profeta orou, ele olhou e viu que tinha carros e cavalos e vários homens de Deus espirituais, um exército espiritual muito maior que os protegia e que iria proteger de qualquer coisa. Voltando a falar do rei Ezequias, o rei Ezequias pega essa carta que ele recebe e essa carta mexe com ele, porque quando ele lê essa carta, a palavra de Deus fala que é muito forte. Vou ler para vocês, livro do profeta Isaías. Leiam em casa depois, façam a reflexão, porque sempre na reflexão Deus fala muito mais. Diz o seguinte: tendo Ezequias recebido a carta da mão dos mensageiros, leu-a, então subiu à casa do Senhor, estendeu-a perante o Senhor e orou dizendo: Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és Deus em todos os reinos da terra. Tu fizeste o céu e a terra. Que linda oração. Inclina, ó Senhor, os ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras que Senaqueribe, aos quais eles enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todos os países e suas terras e lançaram fogo nos deuses deles, porque deuses não eram, senão obra da mão de homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só Tu és Senhor. Que oração maravilhosa, que oração com fé. A gente podia pegar essas palavras, essa oração, colar na nossa casa, na parede, fazer um quadro. Isso é uma oração de fé, é uma oração de um homem que conhece a Deus, não é uma oração apenas de um orador que fala palavras belas, não, porque ele falou coisas que só quem conhece Deus sabe. O rei de Senaqueribe é forte, o rei da Síria é forte, ele destruiu os reinos dos outros países, os deuses também, mas ele fala, porque deuses não eram, era obra das mãos de homens, mas o Senhor não. Deus não. Aleluia. O Senhor Deus de Israel não. O Senhor é o único Deus. E uma oração com fé, ela move a mão de Deus. Um homem com fé, uma mulher com fé, um jovem, um adolescente, uma criança com fé, ela faz o que ninguém pode fazer, porque ela mexe com o coração de Deus. E aí tem uma coisa que mexe com o coração de Deus, é alguém que tem fé e se entrega totalmente para Ele. Você pode ver, o rei Ezequias pega a carta, que é o símbolo da sua afronta, e coloca diante do altar na casa do Senhor. E eu convido a cada um de vocês pegar a afronta que vocês estão passando, aquilo que está apertando o coração de vocês, e entregue aqui no altar. Coloca no altar. Olha, eu vou colocar o meu pai no altar, vou colocar minha mãe no altar, eu vou colocar a minha situação financeira, eu vou colocar a minha saúde no altar, eu vou colocar os meus pensamentos que não estão ordenados no altar. Sabe por quê? Você está colocando nas mãos de Deus. E quando você coloca algo na mão de Deus, Ele resolve. Ele resolve, porque Ele entende o seguinte: é
essa pessoa tem fé, o meu servo tem fé em mim, então eu vou agir. Deus age mediante a nossa fé. Todo milagre de Jesus, ele fala o quê? Vai que a sua fé salvou. Ou seja, não tem milagre sem ter fé. O que move a mão de Deus é a fé. O nosso Deus é um Deus que ama tanto, que quando ele vê um filho afligido, assolado, ele é pai, ele tem um coração amoroso, ele vai fazer de tudo, mover céus e terra. O Salmo 18 fala que Deus se enfurece e desce, cavalgando nas asas do tempo, voando sobre um querubim, para poder atender a oração de Davi. Olha que lindo! Davi clamava e mexia com o coração de Deus. Um homem comum que pecava, que tinha erros, mas ele sabia mexer com o coração de Deus. É isso que nós devemos ter. Saber mexer com o coração de Deus, fazer com que Deus age em nosso favor, não só por interesse próprio, não, por necessidade. Deus não é nosso empregado, Deus é nosso Pai. Aleluia! Deus não é empregado, vai lá e faz. Não. Quem somos nós para apontar para Deus? Não. A palavra de Deus diz, o profeta Daniel fala, que nós devemos temer. Nós oramos de vergonha diante de Deus, porque Ele é muito grande, Ele é muito poderoso. Glória a Deus! E a palavra de Deus diz o seguinte, olha o que o profeta Isaías fala, é muito lindo, depois dessa manifestação de fé do rei Ezequias, de apresentar a carta diante do altar. Então Ezequias, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, ou seja, o soberano, o eterno, o maravilhoso, o único, visto que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria, ou seja, o seu maior inimigo, o seu maior medo. Entenda o seguinte: visto o que me pediste acerca do teu problema, do teu mal, do teu medo, do teu pesadelo, do teu temor, daquilo que faz a sua felicidade ir embora. Quando você tem fé, olha o que Deus fala. Esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele, a respeito do teu problema. A virgem, a filha de Sião, te despreza e zomba de ti. A filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti. Contra quem afrontaste e de quem blasfemaste, e contra quem alçaste a voz e arrogantemente ergueste os olhos, contra o Santo de Israel. Aleluia! Olha só o que a palavra de Deus diz. Glória a Deus! Deus diz o seguinte: é como se o rei Senaqueribe estivesse afrontando a Deus e falando coisas terríveis de Deus, e o povo de Israel fosse representado por uma mulher, uma virgem pura, e está passando por detrás do rei Ezequias, do rei Senaqueribe, ele falando besteiras, e a virgem olha e balança a cabeça. Contra quem afrontaste, contra quem levantaste a voz, e contra quem falaste arrogantemente, contra o Santo de Israel. Ou seja, você não vai ter saída, você não tem escapatória. Decretou o teu fim, decretou a tua derrota, porque você levantou a voz contra o Santo de Israel, contra o Todo-Poderoso. Esse é o teu inimigo. Ele levantou a voz, ele afrontou o Todo-Poderoso, e você clamou a ele, e Deus vai agir. E Deus fala, entre outras palavras, aqui algo sensacional. Ele fala o seguinte: eu vou livrar o meu povo, nenhuma flecha vai entrar na cidade, o inimigo não vai te afrontar, não vai te afligir, porque eu vou defender a cidade. E eu abro um parênteses aqui para poder explicar uma coisa. Se o rei da Síria invadisse a cidade, você imagina a situação: ele ia matar todos os homens, quer sejam maiores ou menores. Se achasse interessante levar alguns como escravos, tudo bem, mas iam pegar todas as mulheres, as mais velhas, as mulheres idade média, as meninas, e iam servir como escravas sexuais, iam servir como mulheres da vida para eles. Eles iam abusar das mulheres, até não poder mais, porque seriam escravas, ou seja, não teria perdão nem piedade. Então era isso que estava em jogo, era toda a família, todo um povo. Ou seja, não invadir, ia embora, ia quebrar alguma coisa embora, não. A vida ia ser destruída, a família ia ser destruída, ia ser aniquilada. Era isso que estava em jogo. Era muita coisa, era um bem maior. Era o nome de um povo, porque Judá seria totalmente destruído e não teríamos história de Israel.
Não teríamos. Porque Judá depois é levado para a Babilônia, mas volta. Mas quem foi para a Síria não voltou. Se a gente for estudar, é isso. Deus fala o seguinte: eu vou proteger a cidade. Nenhuma flecha vai entrar. E a palavra de Deus diz que o rei Senaqueribe, como é um homem abusado, cerca a cidade. E a tática deles era cercar a cidade, não entra comida, vai acabando, o pessoal vai morrendo, definhando dentro, porque vai começando a faltar comida, fome, e eles invadem, o pessoal está fraco, é mole. É como se fosse empurrar a jipe na ladeira, um abraço. Mas a palavra de Deus diz o seguinte: que uma determinada noite, com um exército acampado ao redor da cidade de Jerusalém, que tinha muros, Deus manda apenas um anjo. Aleluia. Porque o nosso Deus é muito poderoso. Glória a Deus. Ele não vai se preocupar com o rei Senaqueribe. Então ele manda um anjo. E esse anjo, em uma noite, mata 185 mil soldados do rei Senaqueribe da Síria. Aleluia. Quando eles acordam de manhã, daquela carnificina, eles não entendem o que está acontecendo. O rei Senaqueribe, envergonhado, volta para